Vai. Olá, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula. Pro tá morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Europa feudal, uma sociedade marcada por estamentos. Quando eu falo em ordem e estamentos, eu estou dizendo que a posição do indivíduo, da pessoa, ao nascer, era de nascimento. E ela tinha pouquíssimas chances, ou quase nenhuma, de mudar de posição social. Quando nós falamos isso, nós nos remetemos às marcas das desigualdades que se estabeleciam nesse período. Então, ela era marcada por ordem e estamentos, e eram 3 grupos que faziam parte, né? Podemos dizer de uma ordem dividida, uma sociedade dividida em ordens, e 3 grupos faziam parte. Entre eles nós temos o clero, a nobreza e os camponeses. O clero, ele era formado pelos grupos representantes da Igreja Católica. Como a Pro já havia falado para vocês, a Igreja Católica foi a única instituição que sobreviveu à queda do Império Romano. Então, durante o período medieval, a Igreja Católica ela tinha uma forte posição, uma forte determinação. Quando a gente fala em forte posição, a Igreja Católica ela tinha domínio sobre tudo, sobre a vida pública e privada das pessoas. Então, o clero, eles eram considerados ou se auto-intitulavam como representantes de Deus na Terra. Ou seja, eles eram intermediários, eles se colocavam no papel de intermediários entre as pessoas e Deus. Então, foi um período extremamente influenciado pela fé católica, pela Igreja Católica, pelo domínio da Igreja Católica e os interesses da Igreja nesse período. Quando a Pro fala que foi um período que a Igreja exercia forte influência, a Igreja Católica nesse período, ela era conhecida como a maior senhora feudal. Ela tinha de 25% a 30% de todas as terras da Europa. Então, nesse período, quando a gente fala marcas das desigualdades, porque era uma sociedade bem desigual. A igreja, o clero, exercia um fator de poder muito grande sobre as pessoas, e desigual por quê? Porque os camponeses, eles tinham que arcar e trabalhar pela nobreza e pela igreja. Temos também a Igreja Católica da época, ela era forte porque sobreviveu à queda do Império Romano, ela tinha amplo domínio sobre a Europa medieval e ela era a maior senhora feudal da época. Por isso que ela tinha um grande controle. Então, por isso o clero, os representantes da igreja tinham um forte poder. Tínhamos também a nobreza, né? A nobreza era estabelecida pela relação da suzerania e vassalagem. Com quem que era essa suzerania e vassalagem? Os camponeses, fugindo das invasões bárbaras, das guerras, eles procuraram abrigos nos senhores feudais. E nessa relação, quando ele pedia abrigo ao senhor feudal, existia uma relação estabelecida entre eles que a gente chama de suzerania e vassalagem. Então, em troca de terras, os camponeses, os vassalos, que eram chamados, eles estabeleciam uma relação de lealdade e fidelidade ao seu senhor. Era feita até uma cerimônia, chamada cerimônia da investidura, e nessa cerimônia era feito o vassalo, ele prestava uma homenagem ao seu senhor, né? Ajoelhando-se, beijando as mãos, e o senhor tocava o ombro do vassalo com uma espada. Então, nessa relação, nessa cerimônia da investidura que era chamada, aí estava estabelecida a relação dos dois. Os dois deviam
lealdade e fidelidade um ao outro. Enquanto o servo camponês devia lealdade e fidelidade, o senhor feudal, o nobre, devia protegê-lo. Também na condição dos senhores feudais, os nobres, eles tinham posse do feudo, né? E ali o suzerano, ele era suzerano, ele era senhor daquele feudo. Ou seja, o senhor, o suzerano do feudo, ele tinha autoridade máxima sobre suas terras. Ali ele aplicava justiça, ele intermediava os conflitos, ele fazia as leis. Cada feudo, ele era auto-independente, ele tinha que ser autossuficiente para produzir tudo que sua população tinha necessidade. Então, se ele era a figura máxima de grande importância dentro do seu feudo, o senhor feudal, era ele que aplicava todas as regras, inclusive a justiça, no seu feudo. Os feudos, eles eram hereditários, ou seja, passavam de herança de pais para filhos, lembrando que para os filhos mais velhos, os filhos, eles tinham que dar sequência, continuidade em tudo que o pai tinha deixado. Por isso, ele era hereditário. As filhas, elas quando casavam, elas deixavam a casa dos pais, iam morar sobre a proteção da família do marido. Então, essa herança hereditária era para o filho mais velho, o primogênito, o que nasceu primeiro. Outro grande grupo e de grande importância, como a prof falou, dividido em 3 grupos, eram os camponeses. E era a maior parte da população do feudalismo nesse período. E a eles tinham o dever, a responsabilidade de garantir a sobrevivência de todos os grupos, porque eles trabalhavam na terra, eles eram obrigados a pagar os tributos, pagar pelo uso da terra, pelo uso dos moinhos, pelo uso dos celeiros, pelo uso das ferramentas. Ele era responsável pela criação de animais. Eles tinham vários tributos que eles pagavam do seu trabalho sobre a terra. Então, em sua maioria, naquele período não se falava escravo, ou seja, o servo ele não era considerado escravo. Eles não podiam ser vendidos e nem comprados. Eles eram livres, mas eles não podiam deixar o feudo por vontade própria. Eles estavam presos à terra e às suas obrigações com o suzerano, com o senhor feudal, quando ele jurava fidelidade e lealdade ao seu senhor. Havia também nos feudos os vilões. Os vilões, eles não estavam presos à terra. Eles escolhiam aonde queriam trabalhar e nos locais escolhidos eles deveriam pagar os tributos. Eram obrigados a pagar os tributos aos senhores feudais e seguir as regras daquele feudo. Como a prof falou, o poder político era determinado pela Igreja Católica, era exercido para ela. Naquele período, o poder político era descentralizado, cada feudo tinha suas leis, suas moedas, suas regras, pesos e medidas. O senhor feudal mandava, controlava e determinava a sua maneira. O poder da igreja nesse período era continental, ou seja, alcançava quase toda a Europa e ele tinha controle sobre a vida pública e privada das pessoas. Havia também, fazia parte também da sociedade, o grupo dos excluídos. Quem eram os excluídos nesse período? Os excluídos eram pessoas que tinham doenças contagiosas naquele período, a lepra era muito comum,
Então, essas pessoas eram excluídas da sociedade por conterem doenças contagiosas. Tinham também os doentes. As pessoas doentes, elas eram olhadas com indiferença, com desconfiança, porque acreditava que essas criaturas tinham sido esquecidas por Deus. Então, as outras pessoas se achavam no direito de menosprezá-las. Tinha também aqueles que desagradavam a igreja, ou seja, não estavam de acordo com as regras que a igreja determinava. Então, essas pessoas eram expulsas do cristianismo, eram excomungadas, então não tinha lugar dentro da sociedade, que era dominada pela religião cristã em toda a Europa. Então, esses eram os excluídos da sociedade no período medieval. Tinha também, com a invasão dos germanos no Império Romano, nesse período, os germanos, durante a Idade Média, eles faziam benzimentos, preparavam remédios, garrafadas. E a Igreja Católica via tudo isso como bruxaria, como feitiçaria. Então, o clero, ele condenava e perseguia essas pessoas que praticavam essas heranças deixadas pelos germanos, né? Os chás, os benzimentos, as curas com ervas. Esses também eram perseguidos pela igreja, porque o clero, todas as vezes que eles viam, que eles acompanhavam um acontecimento desses, eles perseguiam essas pessoas e classificavam elas como bruxas nesse período, como que se elas estivessem cometendo atos de bruxaria e feitiçaria. Então, era perseguido pela igreja também. Como a Pro falou, as mulheres, elas casavam e tinham que viver sobre a proteção da família do marido. Elas tinham uma vida muito difícil nesse período também. Elas eram consideradas seres inferiores, estavam determinadas, elas estavam subjugadas à autoridade do pai, dos irmãos, e quando se casava, estava subjugada à autoridade do marido e da sua família. Então, ela vivia reclusa, imposta a uma inferioridade. A igreja, muitas vezes, os religiosos comparavam a mulher como a Virgem Maria, na condição de Maria, muitas vezes, tinham o respeito, mas muitas vezes eles comparavam a mulher à figura bíblica de Eva, né? Que precisava ser mantido sob um controle rigoroso, porque Eva enganou Adão. Então, eles achavam que a mulher tinha que ser vigiada, a mulher tinha que ser controlada. Então, todos esses fatores foram muito fortes durante a Idade Média, lembrando que a igreja tinha um forte poder e os estamentos eram divididos entre o clero, que era a igreja, única instituição que sobreviveu à queda do Império Romano, a nobreza, que era detentora das terras, e os camponeses, que tinham que arcar com o peso de todos esses grupos. E não tinha, sempre quando a Pro fala sobre o período medieval, a Pro lembra que não existia Big Brother para ganhar R$1 milhão, não existia jogo de loteria, não tinha herança. Então, o indivíduo, ele nascia, se ele nascesse um nobre, mesmo que ele perdesse todos os seus valores monetários, ele sempre seria um nobre, mesmo falido. Se ele nasceu um camponês, a vida toda dele ele seria um camponês. Então, não tinha mudança de posição social nesse período. Ou seja, a sociedade, nós chamamos isso de sociedade estamental. O indivíduo, a sociedade se mantém na posição do seu nascimento. A Pro vai pedir para você
para vocês fazerem as atividades. No dia da aula nós vamos corrigir. Vou pedir para vocês deixarem tudo em ordem. É isso. Beijos, até mais.